ressuscitou e vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos chegando a mais um ciclo da nossa Escola Bíblica Selá, que é exatamente este estudo final dessa série tão especial, tão abençoadora, que tem por título Ele Ressuscitou. Graças a Deus pelo advento de todas essas tecnologias que permitem que nós possamos, sempre que quisermos, voltar aqui para sermos abençoados, lembrarmos deste tempo específico que nós estamos vivendo, a Páscoa de 2025, e, portanto, nós temos o privilégio de termos aqui esse material gravado não só para agora, para este momento, mas também para depois, para a posteridade. Nós, então, chegamos ao final da nossa jornada, que tratou sobre os estudos bíblicos sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus. E essa foi uma jornada bastante interessante, haja vista os temas que nós propusemos falar e falamos: a história de Deus, as profecias messiânicas, o batismo de Jesus, a identidade messiânica lá em Mateus 16, depois a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No último estudo nós vimos sobre a morte de Jesus e concluímos hoje, portanto, com este que é o tema central da fé cristã, junto com, obviamente, os demais eventos da paixão de Cristo, mas a ressurreição é aquilo que dá o selo de validação de toda a obra de Jesus, conforme nós veremos ao longo desse nosso estudo bíblico. Por isso que, não sem razão, eu coloquei como subtítulo do tema a ressurreição, que é este tema final do nosso estudo, que este que é o fim, digamos assim, da narrativa do Evangelho de Mateus, mas é o fim que é só o começo. E basicamente nós vamos ver que era esta a intenção de Mateus, de que a sua história, ela não é uma história que se fecha, que se encerra, mas é uma história que se abre para aquilo que está por vir, para os desdobramentos, para os novos capítulos, em razão daquilo que se iniciou como algo novo por meio da ressurreição de Jesus. Como nós o fazemos em todos estes estudos bíblicos, nós leremos o texto que nós vamos usar como sendo o fundamento deste último estudo bíblico sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus, que é a narrativa da ressurreição de Jesus em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou.
como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Este é o texto que narra, segundo o Evangelho de Mateus, a ressurreição de Jesus. Obviamente que quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós nos lembramos de alguns textos bíblicos que se colocam como uma grande coluna de argumentação sobre a importância da ressurreição, e talvez nenhum outro texto bíblico trate esse assunto com tanta profundidade como a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo está enfrentando ali uma resistência, uma descrença de alguns a respeito da ressurreição final dos mortos, e Paulo então vai argumentando naquele capítulo que se a nossa ressurreição não acontecer à semelhança como aconteceu a de Jesus, então toda a nossa esperança seria vã, seria inútil e seria tola. Tal é a importância da ressurreição na teologia paulina, e por que não dizer em toda a Escritura, porque a ressurreição de Jesus aponta, como nós veremos, para o cumprimento de toda uma esperança, de toda uma expectativa em relação às promessas de Deus, do seu reino com o seu povo e a restauração de toda a terra. É por isso que, à guisa de introdução, a gente precisa fazer essa afirmação de forma muito categórica, que a ressurreição de Jesus não se trata apenas, digamos assim, de um milagre extraordinário em favor de Jesus. E eu quero explicar isso porque não raramente nós vamos encontrar pessoas que tratam a ressurreição de Jesus como algo extraordinário, que de fato foi, mas sem compreender que na ressurreição de Jesus nós estamos diante de um evento muito diferente de outras ressurreições que ocorreram e que foram registradas nas Escrituras, à semelhança da ressurreição de Lázaro, por exemplo, e de outras tantas que ocorreram tanto no ministério de Jesus, como também ocorreram no ministério de muitos profetas. E aí você poderia perguntar: o que tem de diferente da ressurreição de Jesus para estes outros relatos de ressurreição? Se nós não compreendermos de partida este ponto, toda a nossa compreensão ficará comprometida. É que na ressurreição de Jesus, nós temos não apenas o retorno à vida corpórea, porque ressurreição, um termo grego que no primeiro século tinha claramente uma definição que não deixava dúvida, anastasias era a expressão para a ressurreição, significa de fato o retorno à vida no corpo físico. Então é isso que aconteceu com Jesus, é isso que aconteceu com Lázaro, por exemplo, é isso que aconteceu com a menina que Jesus ressuscitou, filha de Jairo, o superior da sinagoga, e outras tantas, com o ministério, por exemplo, de Eliseu. O que a gente precisa entender é que no caso de Jesus não há apenas a reversão
da morte. Não há apenas o retorno à vida num corpo físico, mas no caso de Jesus existe não apenas a reversão da morte, mas existe a derrota da própria morte, no sentido de que o Cristo ressurreto não mais estará sujeito à morte. Esta é a grande diferença. A ressurreição de Lázaro não é ainda uma vitória sobre a morte, posto que, ao retornar à vida com o corpo físico, este corpo físico de Lázaro estava mais uma vez sujeito à morte. Ou a ressurreição que aconteceu de alguns santos por ocasião da própria crucificação, como nos relatam os evangelhos. A ressurreição de Jesus significa a vitória sobre a morte, no sentido de que não apenas é um fato extraordinário que ele tenha retornado à vida, mas é que esta vida e que este corpo físico não mais estaria sujeito à morte. Este é o ponto mais importante da ressurreição de Jesus que a gente precisa compreender. Por isso que é sim a vitória sobre a morte. E é por isso que, fazendo menção a este capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é por isso que Paulo vai nos ensinar sobre o corpo terreno apenas, de um corpo espiritual, no sentido de que este novo corpo, conforme nós temos em Jesus ressuscitado, é um corpo que, ainda que seja o corpo físico, mas é o corpo físico glorificado e, assim sendo, não mais sujeito à morte. Assim é tragada a morte nesta vitória da ressurreição de Jesus. Isso, uma vez compreendido, nos faz entender que o que acontece na ressurreição de Jesus trata-se, como eu estou pondo aí, de algo novo. E que algo novo é esse? É algo novo que havia sido prometido. E que promessa é essa? A promessa de que Deus estabeleceria o seu reino e este seu reino marcaria, portanto, o início da nova criação, porque ele traria não apenas a ressurreição física em um corpo glorificado, mas em um mundo novo também. Então, meus queridos, olha que coisa interessante. A ressurreição de Jesus, portanto, ele inaugura, e essa é uma palavra muito correta a se utilizar, ele inaugura. E por que inaugura? Porque a inauguração significa que já começou, mas que ainda não se realizou em sua plenitude. Isso porque os cristãos, aqueles que creem em Jesus, e até os não cristãos, ainda morrem e ainda estão vivendo um corpo físico sujeito à morte. Portanto, a ressurreição de Jesus inaugura a esperança cristã que diz, olha, aqueles que estão em Cristo podem esperar uma ressurreição à semelhança da de Jesus e assim cumprirem a promessa de um reino de Deus, de uma criação restaurada, novos céus e nova terra, assim cumprindo a oração do Pai Nosso que diz, venha o teu reino, assim na terra como no céu, e assim novas coisas serão feitas, nova criação, novas criaturas, não significando um abandono do físico apenas, como equivocadamente se propalou durante a Idade Média, que a esperança cristã era alguma coisa como simplesmente sair do mundo físico. Essa é uma lógica não cristã, essa é uma lógica da filosofia grega, mais especificamente de uma filosofia chamada de platonismo. É a ideia de que tudo que é matéria físico é algo que aprisiona, a verdadeira essência do ser humano é a alma e que a verdadeira libertação é a alma fugindo do corpo físico. Veja, isso não tem nada de cristão, nada de bíblico. Isso é filosofia grega, que infelizmente
em alguns setores até penetrou e gerou uma ideia de que a vida cristã é a vida que se espera viver plenamente quando não estiver mais no corpo físico. Ora, é claro que a gente sabe que enquanto estivermos nesse período de espera da ressurreição dos santos, aqueles que hoje morrem em Cristo Jesus já gozam, sem o corpo, da presença do Senhor. É isso que Paulo fala aos Filipenses quando diz que é convicto de que se ele partisse naquele momento, ele estaria com o Senhor. Mas a esperança cristã escatológica, ela aguarda algo mais. E esse algo mais é exatamente a ressurreição do corpo, para que agora, com o corpo glorificado, vivamos eternamente nos novos céus e na nova terra, conforme é a promessa lá do livro do Apocalipse. Então é muito importante que a gente faça essa abordagem introdutória, porque estes são os elementos mais importantes para a teologia cristã, para a boa interpretação bíblica em relação àquilo que inaugura, aquilo que marca a ressurreição de Jesus. Uma vez que a gente entende isso, eu queria sintetizar um pouco do que eu falei aqui numa citação de um livro que inclusive é o livro acadêmico que eu estou lendo nesse exato momento, e é um livro do teólogo britânico N.T. Wright, e o título do livro é A Ressurreição do Filho de Deus, que para muitos teólogos essa é a obra mais substancial de explicação, de interpretação, de defesa da ressurreição física, corpórea e histórica de Jesus. E é um livro bem grosso, mas esse texto que eu quero compartilhar é uma síntese muito bonita de tudo aquilo que a gente precisa entender quando fala de ressurreição. E ele diz: a ressurreição de Jesus de Nazaré é o coração do Evangelho. Não à custa da exclusão da cruz, obviamente, mas não menos como o evento que dá sentido à cruz. É o objeto da fé, o fundamento da justificação, a base para a vida cristã de obediência, a motivação para a unidade e, especialmente, ela é uma ameaça aos principados e potestades. É o evento que declara a existência de outro rei, o Messias, e convoca os seres humanos à lealdade e, portanto, a um diferente estilo de vida em cumprimento ao que as escrituras judaicas disseram e na expectativa do novo mundo final que começou na Páscoa e será completado quando a noite finalmente passar e o dia de todo amanhecer. Então, a ressurreição de Jesus, ela tem esse lugar inaugural daquilo que Deus prometeu no passado e está realizando em Cristo Jesus. Dito isto, meus queridos, vamos analisar alguns aspectos, portanto, da narrativa da ressurreição que a gente encontra aqui no Evangelho de Mateus. Eu digo isso porque cada evangelista ele tem uma abordagem muito própria, muito específica. A gente encontra Lucas com uma abordagem mais documental, fazendo um compilado de testemunhos, portanto se torna, de algum modo, uma narrativa mais completa. Nós vamos encontrar Marcos com uma narrativa mais concisa, mais rápida, e João com uma abordagem bem diferente, estabelecendo alguns sinais e também tratando da ressurreição de Jesus, dando muita ênfase aos discursos de Jesus por ocasião daquele momento antecedente à sua morte de cruz. E o Evangelho de Mateus, como nós temos visto, é um evangelho que procura narrar a vida, morte e ressurreição de Jesus como sendo o cumprimento das profecias escriturísticas de que Jesus é o Messias. E aí, quando a gente olha para a narrativa da ressurreição que Mateus coloca, nós vamos encontrar alguns aspectos que reforçam, portanto, a narrativa de Mateus, conforme ele vem colocando de Jesus como o Messias. Algumas delas são
interessantes, para não dizer que são surpreendentes até. Primeiro é que as mulheres são apresentadas por Mateus como primeiras testemunhas da ressurreição. Está aí no versículo 1 do capítulo 28 que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ele dá um destaque a Maria Madalena e a outra Maria, que muito provavelmente nós estaríamos falando aqui da mãe de Jesus, foram ver o sepulcro. É claro que quando a gente junta naquilo que se chama de harmonia dos evangelhos, as mulheres foram ver o túmulo muito provavelmente também com a intenção de fazerem com o corpo aquilo que talvez não foi feito apropriadamente por ocasião da sua morte no sábado. E aí elas vão ao sepulcro e, ao irem ao sepulcro, elas são as primeiras a receberem a informação, a anunciação, a proclamação pelo anjo do Senhor, que ali estava, pelo anjo, de que Jesus havia ressuscitado. E elas, portanto, são as primeiras a serem testemunhas da ressurreição. Por que que este se torna, digamos que assim, para nós, um fato importante? No mundo antigo e no mundo do primeiro século, no mundo judeu, a gente sabe que nem sempre as mulheres estavam numa posição de igualdade em relação aos homens na dinâmica social. E, por exemplo, nós vamos encontrar testemunhos de que a própria fala da mulher, ela não tinha o mesmo peso de valor da fala de um homem em diversas circunstâncias sociais. E é tão interessante que na narrativa de Mateus, ele nos apresente que as mulheres se tornaram as primeiras pregadoras, por assim dizer, da ressurreição de Jesus. E é claro que em outros aspectos também, Jesus quebra algumas tradições sociais, culturais em relação à mulher, e as Escrituras fazem isso aqui mais uma vez, colocando de que a primeira pregação do Cristo ressuscitado foi sim das mulheres, porque elas foram que primeiro receberam o anúncio da ressurreição de Jesus. Agora, o que eu chamo a sua atenção em relação a isso é o seguinte: alguns céticos, claro que isso no meio acadêmico já não se ouve, porque seria bastante ignorância em relação às evidências que nós temos históricas em relação aos fatos narrados na Bíblia. Mas ainda se escuta alguns céticos que querem mostrar que a Bíblia é como se fosse uma história criada para convencer a respeito desses acontecimentos. Ora, se alguém quer convencer quem quer que seja naquele tempo, no primeiro século, de alguma coisa, jamais colocaria a ressurreição de Jesus na boca das mulheres. Então, seria como se alguém tivesse uma ideia de propalar um testemunho, colocando na boca daquelas que naquele tempo e naquela época e naquele momento histórico talvez não tivesse a melhor capacidade de reputação, ainda que para a gente isso seja horroroso nos nossos dias, mas assim que era, colocar na boca das mulheres o primeiro anúncio do Cristo ressuscitado. Ora, se alguém naquele momento queria inventar essa história, teria escolhido aqueles que provavelmente passassem incólumes em relação a qualquer que fosse a acusação de ilegitimidade em relação a essa notícia. Mas os evangelhos, contrariando a lógica do mundo, a lógica do sistema, coloca na boca das mulheres o primeiro testemunho de que Cristo ressuscitou. Porque é assim que Deus trabalha,
invertendo a lógica do mundo, considerando louca a sabedoria do mundo, mostrando que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Então esse é o primeiro aspecto assim gritante de Mateus, né? No Evangelho, no capítulo 28, colocando as mulheres em evidência como sendo as testemunhas da ressurreição. E é interessante que, diferente de outros evangelistas, como Lucas, por exemplo, que colocam também Pedro e João na cena do túmulo vazio, Mateus não faz isso. Mateus apresenta as mulheres, e as mulheres apenas como sendo as anunciadoras de que Cristo esperava encontrar com os seus discípulos na Galileia para aquele momento que a gente sabe que é o momento de ascensão de Jesus. Então é assim que Mateus constrói a sua narrativa. A segunda coisa importante, e aí é bem típico de Mateus isso, que ele dê essa ênfase a isso, é que os eventos que caracterizam a ação do Deus de Israel por ocasião da ressurreição. Como Mateus é um evangelista que está sempre trazendo a memória e o eco das escrituras judaicas, quando Deus age e intervém na história, normalmente estas intervenções do Deus de Israel, ela está relacionada também a eventos da natureza, eventos de grandiosidade, de coisas extraordinárias. E se a gente observar, este é um ato salvador de Deus. A gente diz que há atos salvadores, grandes atos salvadores de Deus na história, que normalmente vêm acompanhados de sinais, inclusive da natureza. Talvez a gente deva lembrar que a própria entrega da lei é acompanhada por relâmpagos, por trovões, por um monte que fumega. Se não lembrarmos a travessia do povo no deserto, com a presença de Deus em coluna de fogo, em nuvem, ou quando Deus manifestou a sua presença no tabernáculo e mais tarde no templo, a Shekinah, a fumaça da glória de Deus. E essas manifestações do Deus de Israel nos seus grandes atos salvadores está presente na narrativa de Mateus, não só na cruz, onde ocorre também o terremoto, os santos que voltam à vida dos sepulcros, mas aqui também na ressurreição a gente encontra isso. O versículo 2 diz que houve um grande terremoto e ainda com a imagem de um anjo que desce do céu, remove a pedra e assenta-se sobre ela. Aliás, essa mediação de anjos é muito presente no Antigo Testamento, também em relação a esses grandes atos salvadores de Deus, como a entrega da lei, em que também houve ali a mediação de anjos. Então todo esse cenário que é apresentado por Mateus guarda muita relação com estes atos salvadores de Deus que carregam essas características de alterações na natureza, de relâmpagos, de trovões, de terremoto, de mediação de anjo e ainda a descrição do anjo como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Então são características que Mateus apresenta na sua narrativa do que aconteceu, que lembram, que fazem eco das descrições dos grandes atos salvadores de Deus. E a ressurreição, não sem razão, é um grande ato salvador de Deus que inaugura, como já falamos, a nova criação. Então essa é a segunda característica da narrativa de Mateus, esses eventos que caracterizam a ação do Deus de Israel. A terceira característica importante que nós encontramos aqui na descrição de Mateus na ressurreição é muito importante e eu chamo a sua atenção. Mateus faz muita questão de deixar claro que a ressurreição se trata de um acontecimento histórico no tempo. Você não observe que no versículo 5 diz que o anjo
dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Então, é muito interessante que a referência que o anjo faz é a referência de um acontecimento histórico em que, de fato, Jesus foi crucificado. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de que Jesus morreu de fato. Não se tratou de um engodo, não se tratou de um engano, de um desmaio apenas. Não, ele foi crucificado. E a referência do anjo é exatamente esta: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E olha que interessante, ele ainda faz a prova: vinde ver onde ele jazia. Eu acho esse texto maravilhoso porque ele finca a ressurreição como um acontecimento factual, no tempo, no espaço. Isso é muito importante porque esses dias aí que a gente viveu a Páscoa, eu vi na TV um determinado líder religioso, e ele falava da ressurreição, como disse, nesse aspecto como sendo alguma coisa que surge, a ressurreição dos sonhos, das esperanças, como se o relato dos evangelhos em relação ao fato histórico não fosse importante. Ora, o anjo faz a contraprova: vinde ver onde ele jazia, ele não está aqui. Então a ressurreição se trata de um acontecimento histórico no tempo. Não existe o corpo de Jesus disponível, não existe o físico de Jesus decomposto. Ele reverteu e venceu o poder da morte. E assim sendo, a ressurreição se crava, se caracteriza sim como um acontecimento histórico no tempo. E isso é muito importante para a gente, porque se a gente não compreender bem isso, todo o sentido da nossa pregação se torna esvaziada. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então não se trata de uma experiência espiritual, que pouco importa se aquilo aconteceu de verdade ou não, desde que eu tenha a ressurreição como sendo uma experiência que eu possua na minha vida. Coisíssima nenhuma. A ressurreição aconteceu no tempo e no espaço, e disto depende a nossa confissão de fé. E eu acho muito interessante que os anjos tenham afirmado a morte de fato de Jesus e ainda tenha chamado as mulheres para serem testemunhas de um túmulo vazio, onde ele jazia, não há mais corpo nenhum. Isso posto, nós chegamos então ao quarto aspecto dessa narrativa da ressurreição de Mateus, e aí é algo que eu queria chamar a sua atenção. Essa última aula, digamos assim, ela é um pouco mais curta, mas não menos importante, e eu encerro com essa quarta característica que eu acho muito importante. A ressurreição não é o fim da história, mas é só o começo. É apenas o início da chegada do reino de Deus entre os homens. Por isso que Mateus, diferentemente de outros evangelistas que narraram os eventos da ressurreição, você percebe que Mateus há um tom de urgência. Nós sabemos, obviamente, que no relato de Lucas, por exemplo, nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, Jesus ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos. Ele teve tempo de restaurar Pedro, ele teve tempo de confrontar Tomé e a sua incredulidade, ele teve tempo de ser visto, como diz Paulo, por quase 500 pessoas nesse período. Mas Mateus, quando faz a sua narrativa, a gente percebe que há um senso de urgência. Se ele ressuscitou como ressuscitou, é preciso entender que há algo agora a ser feito de imediato.
E aí isso talvez nos explique esse versículo 7 que diz: e depois depressa, olha a expressão, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. O que eu acho interessante aqui é que a ressurreição de Jesus, então, como ela marca o início de algo novo, esse algo novo é algo que precisa ser implementado de imediato. E o que é esse algo novo, senão a inauguração, a chegada do reino de Deus entre os homens? Porque o reino de Deus entre os homens, ele tem relação, obviamente, com todas as promessas de um novo mundo, de uma nova criação, de uma restauração, em que Israel, enquanto povo, abrigava as promessas olhando como nação, mas não jamais exclusivamente para si mesmo, senão para ser luz de outros povos. Então o reino de Deus com os homens era algo esperado, que agora ganha o capítulo da sua concretização a partir da ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus marca o início de que o reino de Deus chega entre os homens, vencendo os poderes que corrompem, que escravizam o homem, como a morte e tudo o mais que diz respeito, uma vez que a morte é o salário do pecado e é a face mais terrível e contundente do pecado é a morte. Ao vencer a morte, Jesus inaugura um novo momento, um novo tempo, a chegada do reino de Deus, que na agenda divina, então, passa e é necessário passar por um momento de missão. Então, a ressurreição, ela tem relação com a missão da igreja. Olha que coisa interessante. Porque a ressurreição é o que determina a urgência missionária de levar adiante aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, enquanto ser o sacrifício perfeito, ter em sua carne o pecado condenado e anunciar agora por aqueles que serão visitados pelo Espírito o reino de Deus que chega entre os homens, com a esperança da sua plena realização por ocasião da ressurreição dos mortos. E aí então a ressurreição de Cristo como sendo o primeiro da ressurreição de todos aqueles que nele creem, neste novo céu, nesta nova terra, conforme Deus assim prometeu. Desse modo, meus irmãos, que nós possamos olhar para a ressurreição de Jesus como sendo esse chamado que ele nos faz. E é por isso que Mateus, não sem razão, encerra o seu evangelho exatamente dizendo isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a chegada da consumação das eras, a consumação dos séculos, quando a visão do Apocalipse nos mostra novos céus, nova terra e Deus habitando com o seu povo restaurado, ressurreto para a glória do Senhor. Minha oração é que não apenas este, mas os demais estudos tenham sido edificantes para que você possa não apenas servir a Deus com o melhor entendimento, mas servi-lo com fervor missionário também. Aliás, esse é o nosso desejo, essa é a razão de ser da Escola Bíblica Selar, da Segunda Igreja Congregacional Vale da Bênção. Essa é a intenção do pastor Jonas Moreno e todos os que estão envolvidos nesse projeto. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido, para que a gente siga com o poder da ressurreição, fazendo o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e até um próximo ciclo de novos estudos bíblicos, se Deus assim permitir.